maravilhoso e grande Deus. Glória a Deus. Que o Senhor dê sabedoria e entendimento a cada uma de nós, nos Sim. fortaleça, nos capacita, abra os nossos olhos para ouvir, para ver o que Ele tem para nós e os nossos ouvidos para ouvir o que Ele quer para nós. Eu vou ler em Atos 28. Irmãs, eu vou... Não, deixa eu ver se é o 28. Hã? 27. Atos 27. Eu vou ler esse capítulo inteiro. Ele é extenso, mas eu vou ler ele inteiro. Tá aqui. Porque as duas histórias, a história que eu quero comparar, a outra, ela é bem conhecida. A irmã Vera até falou sobre ele a semana passada. Ou essa semana? Foi a semana passada. Atos 27, amém? Amém. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, e um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio Deixa eu ler nada da senhora. Deixa. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou mandar fazer meu óculos de novo, não tem jeito. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sadom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos para debaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegávamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto ao Salmone, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia, e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, o mais deles foram de perecer, que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamando Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixou ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o Betel. E levado este para cima, usaram de vento de todos os meios, cingindo o navio e tremendo, darem a costa de Sirte, amainados as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio.
e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida e de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de ser, assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda, no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros, que estavam próximos de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que visse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do betel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, e enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre os que deveriam encalhar nela o navio, e levantando a âncora, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. A bateria. Bateria. Opa. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do mar. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia. Glória a Deus. É uma Aleluia. leitura extensa sobre uma tempestade que Paulo passa. E é interessante aqui, que é o que eu quero trazer, nem sempre nós não podemos querer obedecer a Deus quando nós entendemos o propósito dele. Esse é o nosso maior problema e a nossa maior dificuldade. Nós queremos obedecer a Deus, mas para isso a gente quer entender o que Deus tem sobre as nossas vidas. E aqui Paulo, a gente vê um homem verdadeiramente convertido e seguindo a Jesus, porque ele não precisa entender qual o propósito de Deus.
Você vê que ele ali era um homem preso, ele estava preso, mas ele usou da prisão para ter a liberdade de colocar em prática, de mostrar quem era o Deus que ele servia. Aleluia. O tempo inteiro ali, o centurião, ele não quis ouvir a Paulo. Paulo falou, ele não quis ouvir a Paulo. Ele queria ouvir o capitão, que ele estava certo. Dentro da lógica humana é o correto. Porque o capitão é que conhece do mar. Paulo não conhecia do mar. Mas o capitão estava na direção de todas as coisas. E com o passar ali do tempo nessa tempestade, nesse barco, eles passam a obedecer a Paulo. Por quê? Paulo passou a ser digno de ser ouvido, de ter crédito, porque perceberam que aquilo que Paulo falava era o que era correto. Aleluia. Paulo tinha um propósito. Paulo sabia quem estava servindo. Ele não entendia, porque imagina, no livro de Romanos, no livro de Atos, quando nós lemos, nós vemos ali a conversão de Paulo, nós vemos Paulo se levantar, nós vemos Paulo apanhar, Paulo ser humilhado, caluniado, vemos todas as coisas, ser enxotado, vemos Paulo de todas as formas. Mas também uma das coisas principais, vemos um Paulo firme. No capítulo anterior, quando ele faz o discurso para Felistos e para os outros, ele fala exatamente disso. Ele fala assim, olha, quando eu era hebreu, eu segui corretamente. Só que lá eu fui tido como traído. Agora que eu estou com os cristãos, eu sou tido como assassino. E aí ele faz um discurso demonstrando e mostrando quem é o Deus que ele tem servido e no que é que ele crê. Aqueles homens do Sinédrio falam, você está pensando o quê? Você está louco? Está louco pelas palavras? Você quer também nos convencer? Também quer nos converter, que sejamos cristãos? Então Paulo tinha certeza do propósito que Deus tinha para a vida dele, apesar de não entender. E esse é o nosso maior problema. Quando nós fazemos uma comparação com o livro de Jonas, que a irmã Vera leu, nós vemos que Jonas ali, ele não entende o propósito de Deus. Ele quer que Deus faça a vontade dele. Ele usou da liberdade para ser prisioneiro. Prisioneiro do problema, prisioneiro das dificuldades, porque ele contendia não era com homens. Ele contendia era com Deus. Porque ele não queria que Deus fizesse aquilo que Deus queria fazer. Ele queria que Deus fizesse aquilo que ele queria fazer. A partir da própria visão dele. E essa é uma das nossas maiores dificuldades na caminhada em Cristo. Que muitas vezes nós questionamos, nós queremos obedecer, e nós não entendemos, e aí nós passamos a fazer alguns questionamentos que muitas vezes ele é perverso. E esses questionamentos muitas vezes nos paralisam. Nos paralisam. Nós não conseguimos chegar ao longe. Paulo faz de um problema uma vitória. Amém. Jonas faz de uma situação algo devasto para a própria vida dele. Enquanto que Paulo demonstra ser um homem maduro, Jonas demonstra ser um homem imaturo, birrento, que avalia a obra, que fica de olho. Quando Paulo entra na cidade de Nínive, sob a obediência de Deus, o discurso dele é de uma frase: daqui 40 dias a mão do Senhor vai pesar sobre vocês. Paulo não se cansa. Não se cansa de servir, de falar, de ser amoroso, de falar com aqueles... Imagina a situação de levar uma pessoa que ela é presa, e ali, lá no finalzinho, os homens tentavam matar os presos para que não fugissem, porque seria uma humilhação para eles, e eles não teriam cumprido. E aí, por causa da vida de Paulo, um prisioneiro, por causa da vida de Paulo, ele não é preso. Então, quando nós conhecemos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, isso é conhecer os propósitos e não querer entender o que Deus quer sobre a nossa vida, mas entender os propósitos. Porque nem sempre para obedecer a gente precisa entender. Com os nossos filhos é assim, né? Às vezes a gente, na maior parte das vezes, dá uma ordem e eles não entendem. E nós queremos que ele obedeça, porque nós estamos vendo muito mais longe. E os nossos filhos nem sempre obedecem.
E aí eles pagam e tomam, e nós também, enquanto fomos filhas, tomamos um remédio amargo, assim como o Jonas. Jonas, ele passa a ser conhecido, ele passou, foi uma situação que ele passou. Lá em Mateus, quando lembra dele com a alegoria de demonstração. Da mesma forma foi com Jesus os 3 dias. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre, o Senhor também passou 3 dias ali para poder voltar. Mas quando a diferença de Paulo foi que Paulo foi um construtor. Como ele obedeceu ao Senhor, como ele seguiu e serviu o propósito que Deus tinha, apesar de não entender. Imagina que ele vai preso, ele podia usar da oportunidade de ser livre e entender. Ele vai, chega à ilha de Malta e ali ele passa a servir ao Senhor. Ali ele faz uma fogueira, esquenta todo mundo ali passou a amar. Imagina que todo mundo passou a gostar de Paulo, começou a ver Paulo como uma pessoa, um anjo, porque a cobra pica Paulo, falando, ele vai a qualquer momento morrer, vai mudar a feição, alguma coisa vai acontecer. E olha para Paulo e nada acontece. E ali ele passa 3 meses. E são 3 meses que ele usa do tempo de prisioneiro. E sabendo que ele ia chegar a Roma, e ele passa aqueles 3 meses servindo ao Senhor. As pessoas não queriam deixá-lo ir embora. Não queria que ele fosse embora. Não só porque ele ali curava, mas era porque era uma pessoa agradável de estar junto. Era uma pessoa que tinha conhecimento de quem era o Deus que ele servia. Pensa que maravilhoso era estar perto de Paulo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu passei por um probleminha e fiquei 3 meses reclamando e querendo entender por quê, né? E ali, assim, como a gente luta contra isso? Luta em querer entender. A diferença, que eu faço uma comparação mais próxima, com a Ivanilde, que não lutou para querer entender por quê, mas que fez como Paulo. Entendeu o propósito do Senhor e passou a viver de uma forma diferente. Passou a se adequar apesar da tristeza. Isso não é porque não teve tristeza. Apesar das dificuldades, apesar das aflições, tem vivido os propósitos de Deus. Nem sempre os planos de Deus vai ser um conforto para a nossa vida, para o dia a dia. Nem sempre vai ser sem dificuldades, sem problemas, mas é a confiança que Paulo teve no Deus que ele servia, é a confiança que nós precisamos ter, de entender que nós vamos chegar. Paulo chegou a Roma, mas ali de forma física, mas ele chegou muito mais longe. Imagina que ele escreve, alguns dizem que ele não escreveu Hebreus, mas ele escreve 13 cartas. Olha a importância que tem essas cartas e são as construções da igreja nessa terra. Então, quais são os nossos propósitos hoje? Nós estamos vivendo para reclamar e fazer birra como Jonas, para entender ou para que Deus faça a nossa vontade, ou até para fazer a obra do Senhor. A gente querer entender por quê, ou nós estamos nos colocando às mãos do Senhor e dizendo, estamos aqui, Senhor. Faça de nós e nos ensina até a visão de Paulo, uma conversão pura e verdadeira, de entendimento madura, que sabia dos propósitos, sabia o que Deus tinha para ele. É maravilhoso quando nós conseguimos entender isso, porque a gente vê um Paulo que influenciou vidas. É verdade. Imagina que aquelas vidas que estavam eram todos hebreus, eram todos fariseus, os que levavam ele, estavam levando ele para Roma. E Paulo ali tem todo o cuidado de não desobedecer, mas em obedecer e influenciar aquelas vidas que estavam lá dentro. E ele estava tão, eu vou usar um termo, ele estava tão antenado, ele estava tão atencioso e tão por dentro do que estava acontecendo, que imagina que ele foi conversando com todas as pessoas, entendendo que era o navio, que era para poder influenciar, e não só, ele sabia quantas pessoas tinha naquele navio. Imagina que ele fala 276 pessoas. Então ele tinha entendimento
de onde ele estava pisando. Ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Não porque ele era um navegador, mas porque ele procurou entender o que estava ao redor dele, procurou entender a situação qual era, para que pudesse influenciar para o reino de Deus. E é o que nós precisamos. Às vezes nós entendemos muito da palavra de Deus, às vezes nós ouvimos muito sobre Deus, às vezes nós ouvimos muito Deus, mas na hora de nós influenciarmos as vidas, nós queremos mais apontar, avaliar, pensar do que verdadeiramente a partir da situação entender e influenciar aquelas vidas. É a nossa maior dificuldade. É a nossa maior dificuldade. Porque a gente nem sempre procura entender para influenciar. Nós queremos influenciar sem entender. Nós queremos influenciar porque a gente acha que anda com o melhor e com o maior. Não é? Às vezes a gente acha que eu estou andando com Deus, estou orando todos os dias, então Ele vai fazer. Só que nós não passamos a fazer o que Paulo fez. Tem essa dificuldade de entender o lugar por onde nós andamos, de entender a outra vida. E isso não é fácil. Eu tenho no meio que eu convivo, eu vou procurando entender algumas situações. Eu tenho uma cliente que ela é muito difícil. A situação é grave dela, mas ela é muito difícil. E assim, mas muito difícil, não é uma situação. Ela o tempo inteiro, ela é um desrespeito com o profissional. Ela não consegue ter confiança nem na profissional e ninguém, nem em Deus, e ninguém. Ela é uma pessoa muito difícil. Ela é uma pessoa muito autoritária. Ela não entende nada. E com base naquilo que ela acha, ela quer que todo mundo segue ela. Então ela não influencia. Essa mulher ela tem 50 boletins de ocorrência já contra a vida dela. Então, por onde ela passa, ela cria um problema. E eu falo, Jesus, o que eu devo fazer para conseguir ter paciência para entender? Porque eu não estou aqui só, e o processo dela está bem. Só que ele é muito difícil. Para eu conseguir fazer qualquer coisa, é muito difícil. Ela não consegue entender. E a gente precisa disso. Entender. Não é fácil. É angustiante, é sofrimento. Entender os nossos filhos para poder influenciar a vida deles é algo que não nos cria dificuldade. Nos traz dificuldade. Nos traz angústias e aflições. Você vê que Jonas, quando ele está ali no navio na tempestade, ele vê um motivo para morrer. Ele fala, me joga no mar. Irresponsavelmente, né? Quer dizer, ele era tão difícil que nem para se matar, ou para tirar a própria vida, né? Ele joga a responsabilidade para os outros. Ele me joga no mar. Isso não era fé de que ia sobreviver. Tipo assim, eu não quero, eu não vou, ainda que me custe a minha vida, eu não vou cumprir e fazer o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Não é porque ele não sabia, ele entendia e tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um propósito a ser cumprido que não era o propósito dele, era o propósito de Deus. Mas ele queria que Deus cumprisse o propósito que era dele. Ao Deus não cumprir, ele ali naquele momento ele vê como uma forma de ter a vida ceifada. Ele me joga no mar. Então da tempestade ele viu um propósito para morrer, para ser ceifado. Paulo não. Na tempestade ele viu um propósito para viver. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um propósito, que era pregar a palavra de Deus e ter entendido, mas um propósito maior era cumprir o que Deus tinha dito. Ele entendeu perfeitamente. Então ele faz daquela tempestade um projeto para viver e cumprir a vontade de Deus. Deus tinha dito para ele, você vai chegar a Roma e nenhum dos que estão aí se perecerá. E ele segue firme nisso. Ele segue firme nisso. A gente vê ali que ele em dado momento, ele manda comer, ele exorta as pessoas. Era um prisioneiro com a visão muito além do que era a tempestade, mas com a visão de qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele, que é o que não cria insegurança. Por que Jonas sofreu tanto no propósito que Deus tinha para a vida dele? Porque ele não estava com a visão além dos próprios propósitos, da própria ambição, da própria necessidade, estava com a visão nele mesmo, nos sentimentos dele. Era uma pessoa egoísta. Era egoísta.
porque ele via que ele merecia a salvação, mas aqueles outros não mereciam a salvação. Paulo vê que todos são capazes de ser salvos pela palavra de Deus. Jonas não vê isso. Jonas acha que ele era e que ele podia, porque ele não cometia os mesmos pecados que ele. Então ele podia ser salvo. Ele merecia a salvação, ele merecia todas as coisas. E Jonas, ele menospreza tanto as pessoas que ele sofre por uma aboboreira que ele não fez. Paulo em nenhum momento se prende a coisa e a nada e coisa nenhuma. Ele se prende tão somente ao propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Olha que coisa tremenda. Um homem que tem entendimento de quem era e o que ele precisava influenciar. Qual era a importância da influência que ele ia fazer. Porque ele entende que ele passou a ser tido, mesmo ele fazendo e sendo obediente. Antes de ser cristão, ele passou a ser um traidor. Olha, no discurso que ele faz, ele fala isso. E quando ele passa a ser cristão, ele passa a ser um assassino. Então ele entendia, olha como ele entendia o que estava ao redor dele e o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Olha como ele tinha entendimento. Ele, quando é humilhado, eu falei isso a semana passada, que ele é humilhado, desprezado, ele chega os cristãos não queriam ele, chega em outro lugar, tem a influência ali de Barnabé e não quer, nem assim conseguiu convencer as pessoas de que ele era um convertido. Ele entendeu isso. Ele entendeu também que ele vai embora, fica ali 3 anos aprendendo sobre a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, entendendo sobre um outro aspecto para voltar a influenciar. Isso é ter entendimento firme no propósito que Deus tem para a vida dele. O quanto ele pode influenciar. E nessa manhã, a gente precisa entender, e eu creio que nós temos esse entendimento, mas nós precisamos estar firmados nessa rocha. Aleluia. E entender que há vida. E entender que nós somos mulheres influenciadoras. Aleluia. Que nós somos umas mulheres que Deus levantou para a obra, para continuar firme, buscando, levando a palavra de Deus para que outros sejam salvos. Tendo a maturidade de entender que as perseguições que nós sofremos, elas não são outra coisa, a não ser a tentativa de paralisar. Olha ali Paulo preso, e ao caminho de Roma, todas as coisas, mas ali ele passa uma história, tem um testemunho a ser levado ali. Olha como essa pedra bruta também é lapidada ali em meio a uma situação que aparentemente nada, é só uma passagem. Porque o propósito é chegar a Roma para ele ser julgado. Mas ele vai usar dessa oportunidade porque Deus tem um propósito sobre a vida dele ali em Roma. É ali em Roma que o mundo é conhecido através do catolicismo, que se formou o catolicismo depois, que nós sabemos. É ali a igreja conhecida mundialmente. Cristo é conhecido através da igreja católica mundialmente. É ali que é formado e concatenada a nossa Bíblia que nós temos hoje nas nossas mãos. É através da igreja católica que nós conhecemos hoje. De Roma. Olha ali o livro de Roma, o que é dito. Olha ali o julgamento que Paulo teve ali. Então, nós precisamos entender que nós não somos pequenas. E só somos quando somos aos nossos olhos e aquilo que nós queremos. Mas nós somos grandes mulheres, porque Aleluia. Deus nos fez assim. Aleluia. E grandes são os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos olhar ao longe e ver o que é e qual a forma que nós vamos influenciar e cuidar. É interessante que assim, Deus tem um propósito para todas as coisas. Olha, nós poderíamos ter ficado assim só em nós, né? Eu tive meu celular quebrado, não consegui mais ver a escola bíblica dominical, teve todos os problemas, mas a obra continuou, né? Lá no início nós tínhamos, vamos fazer assim, aí fez, só dava 4, daí ficou 4, daí eu saí para que outras ficassem. Então fica vocês, já que eu não consigo. Mas não parou aqui.
tem um culto todos os dias, 17 horas, para influenciar as outras, para cuidar das outras. Ele não tem sido divulgado na terra, porque não existe propósito na terra, existe um propósito no céu. Mas isso tem sido anunciado, porque é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. Que nós sejamos e consigamos, assim como essa, por isso que eu fiz questão de ler esse capítulo inteiro, para nós entendermos o sacrifício e as dificuldades que Paulo teve e o quanto ele influenciou as vidas que lá estavam em meio à tempestade. Que coisa linda! Vocês sabem que na minha conversão eu li esse capítulo um dia e eu chorei muito porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. E aí a mulher que trabalhava na minha casa, eu levei para ela esse capítulo e ela falou assim, não. Ela falou, não é isso que Deus está querendo te dizer. Deus está querendo te dizer que se você ficar no barco, que é a igreja dele, você vai ser salva. Amém. E aí eu consegui entender, porque eu não tinha entendimento, era o início da minha conversão. E assim é para nós. Não só a nossa salvação, mas em meio à salvação, essa caminhada da salvação é para influenciar as vidas que estão ao nosso redor. Além e independente das dificuldades que nós estamos passando. Que coisa linda. Que coisa linda quando nós temos entendimento verdadeiro. Nós não... do propósito que Deus tem na nossa vida. E não entender por quê nós passamos por aquilo. Quem que entende? Qual de nós vamos entender por que nós somos tão perseguidas? Como a gente vai entender? Não dá. É impossível. Nem mesmo quem perseguiu deve entender por quê. Nem mesmo. Mas para todas as coisas há um propósito no céu. E há muito mais para nós do que nós possamos imaginar. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor tem para nós. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade que as irmãs, que o Senhor tem dado. A palavra que a Evanilde trouxe nessa manhã é uma palavra maravilhosa que cada uma de nós trouxe e disse exatamente isso. Há um sol resplandecente. Há um propósito sobre as nossas vidas. E muito mais Deus fará. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilhoso Deus. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve, né? Conforme foi lido. Há uma diferença muito grande. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não está servindo o Senhor conforme a vontade dele, todas as vezes, né? Ele era um homem, né, que o Senhor deu um trabalho para ele. Mas ele estava na igreja, mas ele, né, havia uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ele excluía. E Paulo ela amava, né? Né? Que o Senhor Jesus possa estar recebendo nessa manhã a nossa oração como essência suave diante dele, né? E eu quero nesse momento pedir para a irmã Vera, já está em cima da hora, está fazendo a oração final e dando as bênçãos, amém? Amém. Eu queria passar essa